Oi, meus amores, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal e deixar o seu gostei. É muito rapidinho e com certeza vai me ajudar muito. Muito obrigada. Agora vamos para a notícia. Estamos duvidando. Aí nós vamos ter dinheiro para fazer as políticas que nós... causar um desconforto, um descontrole junto ao mercado, bem como oscilação no dólar. Então fazemos tudo dentro da responsabilidade. Sua vez, candidato Lula, por favor, 1 minuto e meio. Olha, eu vou até me aproximar da Câmara para dizer que o Partido dos Trabalhadores tinha proposto, antes de votar os R$600 mil de auxílio emergencial, quando o presidente então propunha 200. A Câmara votou 500 e ele propôs 600. Depois ele reduziu para 400 e agora mandou os 600 só até dia 31 de dezembro, porque não está na LDO. Na verdade, o que nós fizemos? Nós provamos à sociedade brasileira de que é possível a gente ter capacidade de investimento quando a gente planeja e quando a gente, coloca o dinheiro no lugar certo. Quando nós fizemos o PAC em fevereiro de 2007, nós investimos praticamente 1,4 trilhão durante todo o processo do PAC para construir 13 mil obras que foram entregues e mais 13 mil que ficou para terminar, que algumas estão terminando agora. O dado importante é que se você souber trabalhar, planejar, você vai ter o dinheiro para fazer as coisas e, ao mesmo tempo, nós temos certeza de que o Congresso vai aprovar uma reforma tributária. Eu vou perguntar de pandemia. O Brasil tem 3% da população mundial. E o Brasil teve 11% das mortes da pandemia no mundo. Por que houve tanta demora para se comprar vacina? O senhor não se sente responsável? O senhor não carrega nas costas um pouco do sofrimento dos brasileiros de ser responsável pelo menos por 400 mil mortes nesse país? Primeiramente, senhor Lula, falo que eu atrasei a vacina em 2020. Não existia vacina à venda em 2020. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, um mês depois, o Brasil começou a vacinar. Nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. E todos aqueles que quiseram tomar vacina, tomaram. E o Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo e em tempo mais rápido. Então, o senhor se informe antes de fazer acusações levianas e mentirosas, que, afinal de contas, se o senhor não mentir, o senhor deixa de ser... Eu não faço acusações mentirosas, são dados científicos. O senhor atrasou a vacina, depois teve um processo, inclusive, de corrupção definido e denunciado pela CPI, e o fato concreto é que a sua negligência fez com que 680 pessoas morressem, quando mais de metade poderia ter sido salva. A verdade é que o senhor não cuidou, debochou, riu, dizia que não tomava vacina, quem tomava vacina virava jacaré, que virava homossexual, que não podia tomar vacina. O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogada por falta de oxigênio em Manaus. Ou seja, não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou. Brincou. É só mostrar na televisão, não vai dizer que é fake news, não, porque você aparece na televisão rindo, imitando pessoas sem ar, você aparece dizendo que quem tomar vacina vai pegar, você virou remédio, você virou vendedor de um remédio que não servia para nada, você divulgou um remédio que a ciência negou o tempo inteiro, você não respeitou o Butantan, você não respeitou a Fiocruz, que são laboratórios de excelência neste país, que poderia ter ajudado. Se tivesse humildade, você poderia ter resolvido parte do problema. Mas, certamente, você não quis resolver, porque você não quis entender o sofrimento do povo. Senhor Lula, tem um vídeo do o senhor dando graças a Deus que a natureza criou o Covid. Senhor Lula, o que eu fui contra foi o protocolo do senhor Mandetta, que mandava a pessoa infectada ir para casa até sentir falta de ar. E eu fiquei indignado com isso. A vacina, senhor Lula, não é para quem está contaminado. A vacina é para quem ainda não foi contaminado. A questão do tratamento precoce
tendo ou não comprovação científica, porque era algo inédito no mundo todo, tirou-se a autonomia do médico, a tal da receita off-label. Isso que foi castrado no Brasil. A história mostrará quem está com a razão. E isso que o senhor fala de vídeo no YouTube, eu zombando, é só ver as imagens. Exatamente o contrário. Eu falo como a pessoa ir se sentir em casa e depois daquela maneira ir para o hospital. Agora, deixar bem claro, quando se fala em corrupção, corrupção fez o seu partido na Covid. Quando chegou na CPI, a notícia de 50 milhões de reais desviado para o senhor Carlos Gabas, ex-ministro de Dilma Rousseff, que passeava de bicicleta com ela, a CPI do seu amigo Renan Calheiros e Omar Aziz não quis investigar. 50 milhões torrado numa casa de maconha, não chegou nenhum respirador, e daí sim, irmãos nordestinos morreram por falta de ar, por corrupção do senhor Carlos Gabas, deixar bem claro, em especial o seu governador de Minas Gerais, da Bahia, Rui Costa. Então, o consórcio do Nordeste, o qual o senhor tinha amplo conhecimento e domínio, praticou corrupção e matou, sim, irmãos nordestinos sufocados em hospitais. Mas se você tivesse um mínimo de responsabilidade para cuidar da CPI, você teria primeiro ouvido os governadores de estados. Eles criaram um consórcio, eles tentaram comprar vacina, o Ministério da Saúde não permitiu. E quando o Brasil começou a dar vacina, em janeiro de 2007, São Paulo começou a dar vacina, 57 países já tinham dado vacina. A verdade, Bolsonaro, a verdade é que você colocou o ministro da Saúde que não entendia. O único que parece que entendia um pouco era o Mandetta, que o senhor tirou logo. Depois colocou um outro que não entendia, até chegar no Pazuello. O Pazuello era visível que ele não entendia nada de saúde, era visível que tinha sido montada uma turma lá para comprar vacina. Ou seja, tinha a denúncia de que a CPI provou e está no processo, eu espero que o procurador vai investigar, de que tinha gente reivindicando $1 por cada dose de vacina vendida. Isso está na CPI, está no relatório da CPI, o Brasil inteiro viu e, obviamente, que o povo espera que um dia a Procuradoria-Geral da República investigue para saber o fundo de verdade ou não. Segundo a CPI, a Covaxin não vendeu nenhuma vacina no Brasil. Então, para de mentir. Não teve corrupção porque não teve vacina no Brasil. Agora, o senhor falou uma coisa importante. Eu poderia ter conversado com os governadores do consórcio do Nordeste. Então, eu digo uma coisa, seu Lula. Eu poderia ter acabado com a CPI da Covid rapidamente. Sabe como? Se eu acolhesse uma emenda do senhor Omar Aziz, seu amigo, senador, lá do Amazonas, e do irmão do senador Renan Calheiros, Renildo Calheiros. Porque eles queriam, nessa emenda, a uma medida provisória nossa, que qualquer governador e prefeito, que pese a grande maioria serem honestos, tá, pudessem comprar vacina em qualquer lugar do mundo, sem a certificação da Anvisa e sem licitação. Seria a festa, a roubalheira maior. E quem pagaria a conta? O governo federal. Então, não aceitamos a continuidade da roubalheira do consórcio Nordeste, depois de 50 milhões, queria continuar comprando vacina em qualquer lugar do mundo, sem certificação e sem licitação. Uma vergonha se tivesse sido aprovado. Não aceitei ser aprovado e a CPI foi embora e não achou nada sobre mim ou sobre o senhor Pazuello, porque nada nós devemos. Não, a vergonha, na verdade, é você carregar nas costas a morte de 400 pessoas que poderia ter sido evitada se tivesse comprado a vacina no tempo certo, no tempo correto. A ciência fala isso todo dia. O senhor recebeu proposta de vacina muito cedo e não quis comprar.